Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Marcelene Lemes, a professora de Física. Continuando a resolução da nossa apostila de junho e julho, hoje nós vamos continuar fazendo as atividades e os exercícios hoje relacionado aos conteúdos de trabalho de uma força, impulso, quantidade de movimento e teorema de impulso. Caso você queira estudar mais sobre esse conteúdo, é só pesquisar na internet sobre vídeos, materiais, atividades sobre esses 4 temas que estão aqui na nossa apresentação, ok? Então, desde já é importante que você pare, que você sente, pegue um caderno, a caneta, faça passo a passo das atividades, da resolução das equações, para que você comece a pegar habilidade nesse tipo de exercício. Tanto é que a física exige bastante a parte da matemática, tá? E quando a gente faz o passo a passo, quanto mais atividades você fizer, melhor você fica na aplicação dos temas sobre física. Bom, então na atividade 1, ele fala o seguinte: uma pessoa por meio de uma corda arrasta um caixote em movimento retilíneo praticamente uniforme na direção horizontal. Então nós vamos ter um caixote, aqui tem uma pessoa, vou desenhar uma pessoinha aqui, bem bonitinha, puxando o caixote, certo? E ele arrasta esse caixote na direção horizontal, certo? Que mais ele fala aqui? O caixote tem uma velocidade de 0,5 metros por segundo. A força que o rapaz aplica é de 1.200 newton. E ele faz uma angulação de 30 graus. Então, na verdade, gente, o deslocamento desse caixote era para ser horizontal, era para ser nessa linha, nesse sentido. Só que ele puxou esse caixote, não foi totalmente na horizontal, ele fez uma angulação de 30 graus relação à direção do deslocamento, tá? E ele ficou arrastando esse caixote durante 10 segundos. Ok. Ele quer o quê? Quer que a gente calcule o trabalho. Então, pela forma do trabalho, aqui coloquei bem aqui do lado, eu sei que trabalho é igual a força. Força é trabalhado em newtons, que a gente já conhece. O D é deslocamento, tá? Que é dado em metros. E o cosseno do ângulo é o ângulo quando a pessoa não estiver na mesma direção do deslocamento, ou seja, ele está aplicando uma força com uma determinada angulação, no caso aqui apareceu 30 graus, ok? Então, usando a fórmula do trabalho, eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, como eu quero o trabalho, eu vou ter a força. A força ele me deu lá no texto, que é 1.200 newton. 1.200 newton vezes o deslocamento em metros. Então, se vocês observar no texto, eu não tenho metros. Não sei quantos metros ele ficou puxando esse caixote durante esses 10 segundos. Mas através da fórmula da velocidade média, que eu coloquei bem aqui no cantinho, nós podemos achar o deslocamento, que é o ΔS. Porque ele me deu velocidade e me deu tempo, tá? Então, jogando os dados aqui na minha fórmula, eu tenho velocidade. Eu vou reescrever a fórmula aqui para a gente acompanhar passo a passo. Então, eu sei que a minha velocidade é igual ao ΔS, que é o deslocamento dividido pelo tempo. A velocidade que ele me deu do meu caixote é 0,5 metros. Então, fica 0,5 igual. Eu não tenho deslocamento, que é o ΔS, mas eu tenho o tempo, que é 10 segundos. Multiplicando o cruzado, tá? 1 vezes ΔS fica ΔS. 0,5 vezes 10 é igual a 5 metros. Ok, acabamos de achar o deslocamento do caixote. Então, o deslocamento, vou pegar o valor que eu achei e colocar aqui no valor do deslocamento para achar o trabalho, tá? Então, 5 vezes o cosseno de... Qual que é o ângulo que que o rapaz está fazendo a força? O ângulo é de 30 graus. Eu trouxe a tabelinha aqui do seno e dos cosseno, tá? Então, nós vamos sempre ter... Ou você decora essa tabelinha, ou você vai consultar ela para saber a angulação, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo de 30 graus equivale o cosseno de 0,866. Eu vou usar 0,8, tá? Que é mais prático. Então, vai ficar 0,8, ok? Então, o trabalho é igual.
1.200 vezes 5, 6.000. 6.000 vezes 0,8. 6.000 vezes 0,8 é igual a 4.800. Qual que é a unidade para trabalho? É o joule. Então, fica 4.800 joule. Então, a resposta para a nossa questão número 1 é 4.800 joules. Na questão número 2, ele fala o seguinte, eu vou retirar os dados aqui no cantinho, tá? Um carro de 900 kg, então a massa desse meu carro é 900 kg. Parte do repouso, então a velocidade inicial do meu carro é 0, tá? Porque ele estava em repouso. E a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é a quantidade de movimento desse carro no instante de 15 segundos. Então, eu tenho tempo também. O meu ΔT é igual a 15 segundos. Eu quero saber a quantidade de movimento, tá? É importante que antes de você fazer isso aqui, você dê uma olhadinha nas explicações, na teoria, para você saber o que é cada coisa, de onde que saiu essas grandezas desse tipo de atividades dentro da física, tá? Bom, então ele quer o quê? Ele quer a quantidade de movimento. Para mim calcular a quantidade de movimento, eu preciso da massa e da velocidade, tá? Então, para mim calcular a quantidade de movimento, eu tenho a massa que ele me deu, que é 900 kg, e a velocidade final, quando ele passou em 15 segundos, eu não tenho. Eu tenho a velocidade inicial, certo? Que ele estava em repouso, mas eu não tenho a velocidade. Através daquela equação que nós já estudamos sobre os movimentos retilíneos variados e uniformes, nós vamos ter que usar a equação do vovô ateu, que é aonde nós vamos achar a velocidade para usar aqui na velocidade da quantidade de movimento, tá? Então, nós vamos achar essa velocidade aqui para usá-la na quantidade de movimento, tudo bem? Então, eu coloquei aqui, a gente já viu isso daqui, mas só para relembrar, o V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. Vou colocar aqui para a gente fazer a resolução do passo a passo, tá? Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final eu não tenho. A velocidade inicial, como ele estava em repouso, é 0. Mais a aceleração é 2 metros por segundo, vezes o tempo, que é 15, certo? Então, velocidade é igual, esse zero some, né? 2 vezes 15, 30 metros por segundo. Ok, achamos a velocidade final. Agora, vamos pegar essa velocidade final e substituir aqui na quantidade de movimento. Então, nós temos a massa, que é 900, vezes 30, que é a velocidade que nós acabamos de achar quando esse carro passa pelo instante 15 segundos. Agora é só multiplicar. 900 vezes 30 é igual a 27 mil, ou seja, 9 vezes 3, 27, com mais 3 zeros, 27 mil. Qual que é a unidade para a quantidade de movimento? Lembra que na física todo número carrega a sua unidade de medida. E para a quantidade de movimento, nós usamos quilogramas, metros por segundo. Ok, então a resposta desta número 2 é 27 mil quilogramas vezes metros por segundo. Na questão número 3, ele fala o seguinte, eu já vou tirando também os dados aqui para ficar mais fácil, tá? Uma bola de beisebol de massa, então nós temos a massa da bola, que é 0,145 quilos, é atirada por um lançador com velocidade constante de 20 metros. Então, a velocidade inicial vai ser igual a 20 metros por segundo. O bastão de um rebatedor toma contato com a bola durante 0,01 segundos. Então, nós temos o tempo, que é 0,01 segundos. E a rebate com velocidade. Então, a velocidade final dela vai ser de 30 metros por segundo.
determina a intensidade da força média aplicada. Então, ele quer força. Então, a gente vai ter que ir atrás de uma equação que tenha quantidade de movimento, que tenha tempo, que tenha massa, que tenha velocidade, para a gente achar força, tá? Bom, então isso aqui é nitidamente uma atividade relacionada ao teorema de impulso. Essa é uma questão bem utilizada dentro da física, que caracteriza os movimentos, tá? O que diz o teorema de impulso? Então, o teorema do impulso, ele diz que quando você pega o impulso, que é força vezes tempo, vai ser igual a massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Então, tem todas o que significa cada letra aqui e as suas unidades de medida bem na frente, tá? Então, é importante vocês parem esse vídeo, copia certinho a nossa fórmula, tudo bem? Ele quer o quê? Ele quer força, ele quer isso daqui, ó. Muito simples, tá? Então, a partir do teorema de impulso, a gente quer saber a força aplicada. Vamos precisar do tempo, da massa, da velocidade final e velocidade inicial. Tudo bem? Bom, então agora vamos jogar nossa fórmula. Eu vou escrever ela aqui do lado para a gente fazer o passo a passo. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho força vezes o tempo é igual a massa vezes velocidade final menos a massa vezes velocidade inicial. A força eu não tenho, então eu vou repetir ela, tá? Então fica força vezes o tempo é de 0,01 segundos igual a massa 0,145. A velocidade final é menos 30. Por quê? Eu vou desenhar essa situação aqui no cantinho. Eu vou colocar aqui que é menos 30. Sabe por quê? Essa bola, ela foi lançada com a velocidade de 20 metros por segundo e o cara rebateu ela de volta. Então, o movimento, no caso, ele é feito para a direita. Quando o movimento volta para a esquerda, ele tem um sentido negativo do que ele foi, da análise do movimento. Então, como a bola na volta foi rebatida com 30 metros por segundo, nós vamos usar ele com um sinal negativo, porque significa que a velocidade ela está sendo oposta ao que a gente está fazendo a análise, tá? Então, a bola foi 20 metros. Quando ela volta menos 30, mas não é porque ela perdeu velocidade, é porque ela mudou o sentido da velocidade, tá? Então, aqui a velocidade final vai ser menos 30, ok? Menos a massa, aí vamos ver se vai caber aqui. A massa que é 0,145 vezes a velocidade inicial que é 20. Vou fazer mais aqui embaixo para a gente ter espaço, tá? Então, força, agora é só fazer a resolução matemática. 0,01 igual 0,145 vezes 30 é igual a 4,35. 4,35, olha o sinalzinho. Eu tenho mais do 0,145 menos do 30, então fica menos, tá? Menos, agora a gente multiplica 0,145 vezes 20 é igual a 2,9. Como os dois, vou repetir aqui, força vezes 0,01. Como os dois números são negativos, eu somo eles, ok? Então, se eu somar menos 4,35 menos 2,9, eu vou somar, porque os dois são negativos, eu somo. Eu vejo quanto que eu devo. Então, eu vou dever no final 7,25, ok? Separando o boi de passo, deixar a letra sozinha aqui, o 0,01 tá multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? 0,01. Então, a força é igual, dividindo o de cima pelo de baixo, vai ser igual a 725 newtons. Negativo por quê? Porque a força porque essa força é referente que o bastão aplicou na bola, foi na hora que ele rebateu para voltar, por isso que é negativo. Então, a resposta dessa questão 3 é menos 725 newtons. Na questão número 4, tá? Então, quero que vocês prestem bem atenção, que faltou algumas partezinhas aí nessa apostila, peço desculpa. Bom, então, a gente vai usar todas as fórmulas
que a gente viu nessa aula, tudo bem? Bom, então vamos lá. Nós temos um carrinho de compra que tem 20 quilos, ele é empurrado com velocidade de 0,2 metros por segundo. Em certo trecho, mantendo a mesma direção e sentido do movimento, ele é impulsionado por uma força constante de 10 Newton por 3 segundos. Ou seja, o carrinho já estava em movimento, aí chegou uma pessoa e aplicou 10 Newton de força durante 3 segundos. É isso que ele está dizendo, tá? Ele quer saber assim, ó, qual foi a intensidade do impulso aplicado no carrinho? Então, a fórmula do impulso é igual a força vezes tempo. Então, se eu quero o impulso, eu pego a força, que é 10 newtons, vezes o tempo, que é 3 segundos. Então, o impulso é igual a 10 vezes 3, 30. Qual que é a unidade de impulso? Newtons por segundos, certo? Newtons segundos. Na B, a quantidade de movimento do carrinho após os 3 segundos de atuação da força. Então, ele quer saber a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, quantidade de movimento. Qual que é a massa do meu carrinho? Aqui em cima, ó, 25 quilos. Vezes a velocidade. A velocidade é de 0,2 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento, 25 vezes 0,2, é igual a 5 quilos vezes metros por segundo. Ok, então achamos o impulso, achamos a quantidade de movimento. Agora ele quer saber a velocidade final do carrinho. A velocidade final do carrinho, quem vai me dizer é o teorema do impulso, tá? O teorema de impulso eu tenho o quê? Força vezes tempo é igual a massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Então eu quero isso daqui, eu quero velocidade final. Então eu tenho que ter todo o resto, tá? E eu tenho realmente. Vamos lá, a força. Qual que é a força? 10 newtons. Qual que é o tempo? 3 segundos. Que é igual a massa do meu carrinho é 25 quilos. A velocidade final eu não tenho. Menos a massa do carrinho, que é 25 quilos, vezes a velocidade inicial do meu carrinho, que é 0,2, ok? Então, vamos lá. 10 vezes 3, 30. 30 é igual a 25 vezes velocidade final, fica 25 velocidade final, menos 25 vezes 0,2 é igual a 5. Ok, vamos ter que deixar a velocidade final sozinha aqui. Então, esse 5 ele está menos, ele passa mais. Então, fica 30 mais 5, repete o resto. 25, velocidade final. 30 mais 5, 35. Vamos repetir tudo. 25, velocidade final. O 25 está multiplicando, certo? Ele tem que sair de perto da letra. Então, que pode ser o x, a letra que você quiser, mas vamos trabalhar com velocidade final. O 25 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o dono da casa fica, que é o 35, dividido por 25, que é igual a velocidade final. 35 dividido por 25 é igual a 1,4 velocidade final. Então, a velocidade final desse meu carrinho vai ser de 1,4 metros por segundo. Bom, então para essa aula é só. Eu espero que vocês façam passo a passo das atividades quando entregar a apostila, tudo bem? Façam todos os cálculos matemáticos para vocês pegar a habilidade, tanto é que nós não estamos tendo aula em sala, e por aqui eu acho o jeito mais fácil, simples, para me conseguir passar alguma coisa para vocês, tudo bem? Então, façam as atividades, tire um tempo do seu dia, faça todo o passo matemático. Eu faço aqui o passo a passo matemático para vocês toda vez, que é para melhorar, para vocês entenderem de onde que saiu tal coisa, tá? E qualquer dúvida me procure no nosso momento de aula, que eu estou disponível para tirar as dúvidas. Então, por hoje é só. Se cuidem e até a próxima.